Desde o início das demarcações, a terra nunca foi tão disputada nas cidades de Marau, Mato Castelhano, Gentil e Ciríaco. Para esclarecer os fatos históricos que envolvem a questão, o pesquisador e professor do mestrado em História da UPF, João Carlos Tedesco, pesquisa os conflitos agrários no norte do estado, envolvendo índios, colonos e negros. É aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF que o projeto toma forma e esclarece os fatos históricos deste polêmico tema. O projeto existe há 6 anos. O período de estudos é de quase um século, começando por volta de 1910 até 2014. A pesquisa também conta com 3 livros publicados. A sociedade brasileira, e principalmente a esfera pública, o Estado em nível federal e em nível estadual, tem uma dívida pública muito grande com esses grupos, principalmente comunidades de negros e indígenas que, em grande parte dos processos históricos, foram preteridos. Tá? Por políticas públicas de acesso à terra, por reduções de reservas indígenas, por processos de discriminação. Esses elementos todos foram produzindo alguns preconceitos, foram produzindo estigmas. A sociedade moderna não conseguiu entender, digamos assim, a cultura indígena no seu processo histórico. Não é? Então, houve muitos processos de exclusão social. No norte do Rio Grande do Sul, 13 casos envolvem a questão de demarcações de terras, 2 envolvendo negros e 11 envolvendo índios. Em Marau, Gentil, Ciríaco e Mato Castelhano, a área atingida pelas demarcações é de 22.500 hectares, o equivalente a 21 mil campos de futebol. 1.300 propriedades rurais serão atingidas no local. A população indígena é de cerca de 300 pessoas. O norte do Rio Grande do Sul sempre se caracterizou como sendo um espaço de grande presença de grupos indígenas, principalmente o grupo étnico Caingangue. Tá? E, bom, esses grupos, historicamente, eles foram, digamos assim, reduzidos em determinados espaços, chamadas aldeias, não é? Porém, eles têm descendência, eles têm história, eles têm, digamos assim, registros, não é, de espaços, de territórios que a princípio eram deles em determinado período. A região em questão é reivindicada pela tribo Caigangue. Em defesa deles está a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. De liderança das comunidades indígenas que reivindicam o aumento de suas terras, porque sabe que tem tradicionalidade na região de área indígena. Os estudos mostraram isso, que é tradicional a parte da terra indígena, e que eles precisam de mais espaço físico dentro dos limites e dentro da tradicionalidade, né? Com esses movimentos, muitos indígenas passaram a habitar a zona urbana das cidades, como é o caso da área atrás da rodoviária de Passo Fundo. De muitos agricultores nas reservas indígenas. Isso estava ocasionando uma desestruturação cultural e uma impossibilidade, inclusive, de sobrevivência, tanto econômica como cultural dos índios. Então, muitos deles buscaram a cidade. O conflito afeta diretamente os 1.300 proprietários rurais, que terão que sair das terras onde moram e tiram o seu sustento. Em defesa do agricultor, diversas reuniões já foram realizadas com entidades locais. A última aconteceu no dia 6 de maio, na Faculdade Média em Passo Fundo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau foi uma das entidades presentes. Durante o encontro foram debatidas diversas ações. Entre elas, um fórum em Porto Alegre com autoridades e empresas atingidas pelas demarcações. Para que essas ações sejam voltadas de forma de pressão, para que a gente consiga alterar, ou se não alterar como um todo, melhorar essa questão, a forma que será feita as demarcações de áreas indígenas aqui na região. Alguns agricultores já perderam as terras para os índios. Mesmo assim, o presidente continua otimista para melhorar a questão. O objetivo é esse, não
tirarmos agricultores que já são mais de 100 anos que estão em cima dessas terras, adquiridas através de programas de governo do Estado, e que resolva o problema dos indígenas, que não fiquem vagando por beira de rodovias ou invadindo propriedades particulares. E esse não é o objetivo nosso. Nós queremos trabalhar em cima de algo concreto que seja resolvido ambas as partes. Mas o nosso objetivo é defender o nosso agricultor familiar, e é por aí que a gente não desiste nunca. A cidade de Gentil, a 30 quilômetros de Marau, também será afetada com as demarcações. O município, com cerca de 1.800 habitantes, se mobiliza em defesa do agricultor. Nós estamos muito preocupados em função de todo esse atrito, de todo esse confronto entre indígenas e agricultores. O impacto econômico do município é uma das preocupações. A cidade é essencialmente agrícola. Então, nós estamos nos juntando com os municípios que têm este problema para nós sensibilizarmos os nossos governantes a não aceitarem esta situação que vem acontecendo. Há cerca de 2 anos, os índios estão acampados no distrito de Campo do Meio, perto das terras desses 2 agricultores. Seu Juracir possui cerca de 400 hectares de terras. A escritura é de mais de 100 anos. A divisa é feita com esse outro proprietário. Os 300 hectares de seu Adair pode virar reserva indígena. Nós sair daqui, que o governo não vai indenizar, nós não vamos viver do quê? Eu tenho a mulher e 2 filhos. Daí vão sair para a estrada? Tenho meu pai com mais de 70 anos e minha mãe. Vamos fazer o quê? Essas terras que nós temos é herança do meu bisavô que veio vindo isso daqui. Então agora nós vamos pegar isso aqui com 149 anos de escritura, entregar para os índios, e nós vamos passar fome, e eles também, porque eles não vão fazer o que nós fizemos aqui. A esperança dos 2 proprietários é que a questão seja resolvida favorável para ambas as partes. Terras produtivas que não sejam demarcadas ou que sejam indenizadas a valor do mercado. Que é difícil compreender ou entender que haja jurisprudência para isso. O que existe no nosso ponto de vista, na nossa forma de entender, é uma sensibilização social, uma tentativa de ajuste de contas do passado, certo? De histórias mal vividas, de políticas públicas mal implementadas, e que a sociedade contemporânea parece que está querendo ser um pouco justiceira. E o poder judiciário está nesse jogo, assim como o poder público, o poder político, acima de tudo, que governa o país e tal, e pressões internacionais em torno dessa questão. Todos nós sabemos que não se pode fazer justiça em relação ao passado produzindo outras injustiças no presente. E são essas lógicas que me parecem não tão lógicas assim, mas que estão em embate e nos debates contemporâneos. A gente trabalha porque é teimoso e tem coragem, mas se nós fosse ouvir o nosso governo, era de desistir de trabalhar também.